3 e 1 eu começo. Bom, acho que já está começando a live aqui. Meu nome é Bruno Feigl, sou advogado já há mais de 15 anos na área, milito na área do direito do trabalho, com foco no direito empresarial. E antes de começar assim, a falar propriamente essas pequenas pinceladas sobre o tema da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, agradecer aí o convite da Alessandra, do Marcelo, que trabalham na agência Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, que permite a gente estar conversando, permite esse espaço para a gente estar conversando um pouquinho, A Verônica, da Toda a Comunicação, que sempre está nos auxiliando, tudo. E aos meus colegas, que ninguém cresce sozinho, então aos meus colegas aqui do Lima e Villani Advogados. Bom, primeiramente, o intuito aqui dessa live não é esgotar o tema. É um tema que ele é importado na nossa legislação, a LGPD ela traz muita coisa do direito europeu, a lei, a GDPR, que é a LGPD deles, e ela vai importando esses conceitos, essas disposições e para aplicar no Brasil. É uma legislação, ao meu entender, de extrema importância, ela trabalha assim, o Brasil ele é carente nessa parte de proteção à informação, proteção dos dados pessoais. Hoje nós somos um dos maiores, como eu posso dizer, países que têm crimes cibernéticos, pegar a má utilização, desvios dos dados pessoais, E a LGPD ela veio com uma premissa muito clara. Ela veio na proteção do usuário, a proteção do titular de direitos, frente às diversas princípios, normas de direito constitucional, cláusulas pétreas, em especial o princípio da privacidade. Então, assim, trazendo um pouquinho do meu conhecimento sobre essa área para vocês, assim, o tema ele se torna um pouco cansativo, já vou antecipando, porque a LGPD é uma lei que traz muitos fundamentos, muitos princípios, Ela dedica diversos artigos para falar o que ela está tutelando, o que ela busca, o que ela visa. Perfeito? Então, já vou começar aqui o meu primeiro slide. O porquê da proteção de dados. Por que é tão necessário existir uma legislação específica sobre a proteção dos dados pessoais? Tá? Eu já faço uma primeira ressalva frente às diversas discussões que tiveram no começo do mês passado, sobre quando entra em vigor, é necessário, e o que os nossos senadores têm comentado. Alguns comentários falam que é uma legislação que visa combater fake news. De certo modo, ela pode ser empregada a esse combate, mas não é o foco dela. O foco dela seria o quê? Ela pegar toda essa quantidade de dados, quantidade de informações pessoais, dados que permitem você identificar o usuário, ver gostos, até brinco, gostos, sabores, hábitos, opiniões políticas, tudo isso que você consegue mapear e muitas vezes trabalhar com esses dados sem o usuário, sem o titular ter conhecimento. Até tem casos, assim, que no final eu vou relatar, da má utilização dessas informações em forma de manipular a opinião pública, inclusive eleições, entendeu? Então é isso, o porquê da proteção de dados.
como eu ressaltei, a legislação hoje, em tese, porque está tanta discussão na área, frente até a parte da pandemia, os projetos de lei, a MP 959, que estão na época de pandemia, que estão segurando um pouco os efeitos dos contratos de direito privado, enfim. A última notícia, até já cito a fonte, que foi do Conjuro, que a lei, a LGPD, ela passa a vigorar agora em agosto de 2020. Porém, toda aquela parte de os artigos que tratam das sanções, das responsabilidades, eles vão vigorar um ano após, ou seja, a partir de agosto de 2021. Com certeza, muita coisa pode passar por aí, né? Muita água há de descer nessa cachoeira. Então é sempre estar atento a quando eu passo a valer essa nova legislação. Só que o empresariado ele não pode falar, não, a partir de agosto eu vou me preocupar. Não, porque a lei ela pede, ela obriga a uma série de mudanças de mentalidade, de procedimentos, de estrutura, muitas vezes, da empresa, para se adequar aos novos parâmetros exigidos pela lei. Certo? Então, assim, hoje, você acionando o teu celular, a tua vida, né? Isso eu vejo de uma cliente minha, que ela fala assim, a minha vida está no celular, porque toda a parte de comida é pelo celular, por aplicativos, transporte, porque ela não dirige, ela utiliza o aplicativo, sites de relacionamento, a rotina diária, o estado de saúde, você vai jogando informações, né? E esses aplicativos, eles vão captando tais dados e através dos processamentos de dados cada vez mais eficazes, você começa a traçar perfis, você começa a identificar o usuário. Esse é o grande termo. Você começa, de uma forma direta ou indireta, identificar quem é aquela pessoa, certo? Ou aquele grupo de pessoas. Muitas vezes podendo utilizar até para alterar a opinião. E a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, o que ele trouxe para a gente? Ele coloca que o acesso à internet ele é essencial a uma garantia fundamental, que é o exercício da cidadania. Então veja que para você exercitar a sua cidadania é necessário você ter esse acesso à internet, esse acesso a esse mundo virtual. Então é isso que a lei visa. Como é que fica os dados que eu coloco nesse sistema? Como é que ficam as informações que eu vou preencher um cadastro? E a lei, ela trabalha de uma forma bem abrangente, porque ela vai trazer informações tanto no ambiente virtual, ou chamado online, quanto no offline. Né? O grande exemplo que eu gosto de fazer são aquelas campanhas de fidelidade. Hoje tudo é campanha de fidelidade. Você vai no supermercado, para você adquirir um certo desconto, você tem que aderir a um programa de fidelidade, preencher seu endereço, preencher o seu CPF. Mas o que eles fazem com essa informação? Para que eles querem tantas informações? É isso que a lei está vindo a tutelar. Né? Então, assim, qual que é o propósito? Justamente isso que eu acabei de falar, é mitigar o uso indevido e abusivo desses dados. Desde do início, da coleta dessa informação, toda a parte de tratamento, de captura, até, por fim, a exclusão dessa informação. Outra questão é o seguinte, trazer ao usuário, ao titular do direito, esse conhecimento. O que você quer fazer com o número do meu CPF? Por que você precisa do meu endereço? São essas questões que a lei trata. E volta a falar, ela trata de proteção ao usuário. Né? Eu já vi comentários assim, fala, pô, mas de clientes meus, a lei nunca vem ajudar a gente. Né? Você vê tudo na LGPD é contra a gente. Mas no artigo 1º ela já diz que são dados pessoais, é a proteção da informação pessoal, do dado sigiloso. Né? Como eu informei, a LGPD ela é uma lei que traz muitos fundamentos, muitos princípios.
E o princípio basilar da legislação é o direito fundamental da privacidade. A privacidade, eu gosto de colocar sempre que é o direito de ser esquecido. Né? Essa é a privacidade. Aquelas informações não interessam a mais ninguém. É o teu direito a ser esquecido, é o teu direito de ter essas informações para si. E a nossa Constituição, no artigo 5º, que vem trazendo todas as cláusulas pétreas do nosso ordenamento, ele fala que é inviolável essa intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Sempre assegurando, uma vez violado esse direito, uma indenização tanto de ordem material ou moral, decorrente da violação. Então, a LGPD, eu posso afirmar tranquilamente, ela tem um cunho constitucional, uma força constitucional muito grande, porque ela trata do quê? A privacidade. E, além da privacidade, ela inova o ordenamento jurídico de uma forma muito interessante, que ela traz o princípio da autodeterminação informativa, que nada mais é que o próprio indivíduo ele controlar o recebimento, divulgação e utilização dos seus próprios dados pessoais, tanto em relação a organizações públicas ou privadas. Né? E essa autodeterminação ela é decorrente do princípio da privacidade, do princípio da dignidade da pessoa humana, do livre desenvolvimento da personalidade. Então ela decorre, esse princípio, de outros princípios, outras cláusulas pétreas. Então é uma inovação no ordenamento muito interessante, né, que ela vem justamente a dar essa garantia para o indivíduo. É o meu direito de utilizar o meu próprio dado pessoal da maneira que eu quiser. E se eu ceder para determinada instituição, alguém, eu posso, lá na frente, desistir e falar, não, eu quero que você apague dos seus arquivos. Eu não permito mais você utilizar essas informações. E eu já vejo um exemplo bem prático, que isso aconteceu comigo hoje cedo, né? Preparando para conversar com vocês aqui, o pessoal de uma operadora de telefone não parava de me ligar. Você já conhece nossos planos? Eu sei que você gasta tanto em sua conta, mas espera aí, como é que você conseguiu acesso a essa informação? Eu forneci para determinada empresa, que não tem nada a ver. Como é que você tem acesso à minha conta, o quanto eu gasto? E geralmente a ligação cai nesse momento. Então, assim, a proteção aos dados ela é muito presente na nossa vida. E esse princípio da autodeterminação na nossa vida, assim, que televisão, internet, todas essas empresas que fornecem serviço, elas utilizam desses dados de uma maneira muito grande, muito vasta, e causa problemas. Né? Pelo menos só um incômodo de estar a cada 10 minutos ter que estar atendendo o telefone para saber das novas novidades do plano que eles estão trazendo, de outra operadora. Então, assim, a lei também ela traz diversos fundamentos constitucionais. Né? É uma lei, eu coloco assim, que ela nasceu da interpretação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, a liberdade de expressão, de informação, comunicação, de opinião. Daí coloca, né, livre manifestação do pensamento, livre expressão da atividade intelectual. Por que isso? Porque você trabalhando, utilizando o processamento dessas informações, você consegue, inclusive, manipular o indivíduo. Você manipular as escolhas. É isso o grande propósito. Você, com processamento de dados, as empresas, elas têm essa possibilidade. Certo? E a lei, ela trabalha, né, num critério bem amplo. Note que eu coloquei que ela trabalha tanto na coleta de informações online, quanto a coleta de informações offline. Ou seja, vou dar um exemplo de um cliente que eu atendo, que agora eles estão passando para toda a ficha de clientes que eles têm, passando para os computadores, fazendo o arquivo digital deles. Tudo era naquelas folhinhas de anotações. Eles, tanto antes quanto agora, que estão nesse novo momento, eles estão sujeitos à aplicação da lei. Porque a lei não restringe
vou começar a pegar todos os dados só de forma virtual. Não. Então aí surge uma grande preocupação para os empresários. Como controlar? Como eu vou fazer isso daí para não ter problemas que vazem uma informação, que tenha um problema lá na frente, que alguém utilizou a informação do meu cliente de maneira errada. Tá? Então, isso mais à frente, a lei traz mecanismos, né, traz, que eu gosto de falar, atores para esse trabalho, né, essa forma de proteção. E eu vou até mais. A lei ela também não restringe só isso. Você tem que a lei traz o mínimo necessário. Você pode utilizar outros mecanismos, além dos previstos em lei, para garantir a sua proteção e a proteção do usuário do sistema. Né? Então, assim, quais são os fundamentos que a LGPD traz? Volto a falar, privacidade, essa autodeterminação informativa, proteção à liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, essa questão muito séria que é a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, né? Sem falar na parte do desenvolvimento tecnológico, econômico, proteção à inovação, a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania. Isso a lei traz, salvo engano, no artigo 6º, que ela põe todos esse rol dos fundamentos que levaram a legislação, aquilo que ela se fundamenta, o que ela defende, protege e tutela. Tá? Então, volto a falar aqui nos princípios que a lei traz, né, que nem eu falei no começo, é uma lei que traz muitos princípios. E esses princípios, assim, às vezes fala, putz, será que serve, não serve? Você utiliza quase tudo que você faz, a maioria das questões, dúvidas, você consegue resolver através da interpretação desses princípios. Por isso é a sua importância, né? Então, que princípio que eu vou utilizar determinado mecanismo para proteger os dados do meu cliente? Então vamos lá, princípio da finalidade. Com que finalidade eu preciso dessa informação? Então eu vou dar o exemplo da farmácia. Eu sou um dono de uma rede de farmácias e vou fazer um programa de fidelidade. Quais informações eu preciso para desenvolver esse programa de fidelidade? Qual que é a finalidade do dado? Vem a parte segunda, princípio da adequação. Os dados que eu vou coletar, eles são adequados à minha finalidade? Eu posso pedir exames clínicos para um programa de fidelidade? Exigir que tenha isso? Né? Programa de fidelidade, eu posso perguntar quantos filhos, casado, divorciado, informações de cunho pessoal. Então, qual que é a adequação dessa informação? E para qual vem o princípio da necessidade? Por que você necessita disso? Certo? O quarto princípio do livre acesso é justamente naquela questão do usuário. Né? Eu tenho acesso a essas informações. Eu quero saber o que você tem de mim. Né? Essa parte do princípio do livre acesso, eu até faço um gancho com a lei do habeas data. O habeas data nada mais é que ninguém pode ter nenhum documento que diga sobre você sem seu conhecimento. Se alguém tiver algum documento contra, eu posso ingressar com essa ação chamada habeas data, que eu falo assim, todas essas informações que você tem sobre a minha pessoa, eu quero saber. Perfeito? O princípio da segurança, que é ali o sétimo princípio, né? Qual a segurança que você vai me dar ao ficar com meus dados? Né? Qual mecanismos você vai utilizar para proteger que esses dados não caia nas mãos erradas? Né? Então, a qualidade desses dados também é muito importante, que é um princípio, né? Os dados são reais, não são. Princípio da não discriminação dos dados, muito importante. Né? E o que eu coloco,
que é o que dá a maior dor de cabeça em tudo, é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Como que eu vou fazer hoje, no caso de um vazamento, quem eu responsabilizo? Quem que é a pessoa? Posso ficar naquele empurra-empurra? Cobra de fulano, cobra de ciclano, não tem nada a ver com isso. E as ações vão demorando. A lei, a LGPD, ela traz uma responsabilidade objetiva. Né? Deu vazamento de dados, existe os atores responsáveis por isso. Né? Existe um controlador, um operador responsável por isso. E no final, quem vai pagar a conta? Né? Então, assim, em suma, o que traz a LGPD? Né? O que ela vem trazendo? Toda a parte de proteção aos direitos dos titulares, as questões de responsabilidade, né? Ela traz normas de transparência dos dados que estão coletando, para que servem. Ela traz, mais à frente eu vou mostrar, normas de governança, né? Regras de qual o projeto que tem que seguir, a criação de regulamentos, estatutos e as consequências. Quem responde pelos atos? Então é uma lei, ela é muito interessante, necessária atualmente no Brasil, frente ao nosso quadro, né, de crimes cibernéticos e tudo mais. Nós também não tínhamos, ainda não temos, né, porque não entrou em vigor, uma legislação para isso, né, que trate do assunto, que traga tanto os direitos dos titulares, a responsabilização, as consequências. Então, realmente, é uma legislação necessária. E aqui já faço a crítica na discussão de querer adiar para outro ano, face à pandemia, não. Eu entendo que é uma legislação inadiável. Nós precisamos, até por segurança das empresas, em negócios internacionais, negócios dentro do nosso país, é uma lei necessária. Tá? Então, começamos. Quem são os atores envolvidos? O principal, para quem a lei foi feita, que é o titular. Essa pessoa física de quem ou se extrai os dados ou ela mesma fornece. Tá? Passa por um campo que eu chamo de agentes de tratamento, que é o controlador. Nesse caso, pode ser tanto uma pessoa física ou uma empresa. Empresa essa podendo ser tanto de direito público quanto privado, que ela vai pegar toda a coleta desses dados e vai tomar as decisões. Não, o tratamento será desta forma, será assim, será assado. E o operador é aquele que vai utilizar, né, o que realiza propriamente dito o tratamento, frente àquilo que o controlador passou, as diretrizes passadas pelo controlador. Tá? E, por fim, tem a figura do encarregado, que é a pessoa que é indicada pelo controlador, que ele é um canal de comunicação entre todas as partes e os titulares e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? A Agência Nacional de Proteção de Dados é uma agência reguladora, né, que ela visa o quê? Fiscalizar, principal, é fiscalizar a proteção. Verificar também se aqueles planos de atuação, se aquela forma de tratamento de dados é adequada. Por fim, né, no caso, ela cobrar questões, no caso de um vazamento de dados, cobrar explicações, analisar a dimensão desse vazamento para uma futura responsabilização. Então, está sendo criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, indispensável, porque é ela que vai fazer essa ligação da lei com o particular ou com o órgão público. Né? E quem faz toda essa parte de comunicação entre essas partes, o titular, tudo, é o encarregado. Tá? E daí a lei, por ser uma legislação nova, ela traz os diversos conceitos. Todos os conceitos que eu estou utilizando aqui são extraídos da lei, da própria lei, dos próprios artigos da lei. O que vem a ser um tratamento? Uma operação realizada com os dados pessoais,
Desde a coleta, passa por todo o sistema de tratamento até a sua eliminação ou reutilização. O consentimento, que eu acho que é o ponto-chave da lei, que é essa manifestação de vontade do titular. Ela tem que ser realizada de forma extremamente clara, inequívoca. Eu, Bruno Feigl, autorizo você a utilizar meus dados para tal finalidade, para fazer parte do programa de fidelidade da farmácia. Né? Mapeamento de dados, é o processo e vamos identificar esses dados. Aí começa já uma parte mais técnica. Né? Verifica os dados, como que eu posso proteger? Não. O fluxo de dados também, que é a representação desse mapeamento. Então, tudo a lei vai trazendo. Ela é uma lei que ela vai mastigando, ela vai trazendo para o usuário todas essas diretrizes. Né? Então, aqui eu trago uma sequência de como a informação, os dados, eles passam. Então, o titular, mediante seu consentimento claro e inequívoco, fornece essas informações que serão encaminhadas a um controlador. Esse controlador fiscalizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né, e juntamente com o encarregado, ou DPO, né, o Data Protection Office, para verificar, fazer essa interface, olha, esses dados que estão coletando, a agência pediu esclarecimentos, tal, para ver se você pode utilizar. Estando tudo ok, o controlador ele encaminha para eu coloquei 2 processadores, pode ser 10 processadores, dependendo do tamanho, e isso aí pode ramificar como subprocessador, ou seja, as pessoas que vão, propriamente dito, fazer o tratamento desse dado, conforme diretrizes do controlador aprovadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que o encarregado fez toda essa parte do meio campo, né, da norma para a situação fática. Tá? Mas, falando de dados, dados pessoais, que dados são esses, qual a forma dos dados, então a própria lei, o artigo 5º dela, ela utiliza inclusive um critério bem expansionista. Né? O que são dados pessoais? Em linhas gerais, é aquilo que eu consigo identificar a pessoa de primeira. Tá? Então é o nome, o teu CPF, teu seu e-mail, então eu vou preencher o meu cadastro lá, Bruno Feigl, você já sabe quem é a pessoa. Né? Põe o meu CPF, número tal, você já consegue me identificar. Não precisa de nenhum outro elemento para me identificar. Então, esse a gente chama que são os dados pessoais diretos. Propriamente. Né? É fácil localizar. E também tem os dados pessoais indiretos. Né? O que é? Então, determinada pessoa come hambúrguer todas as quintas-feiras, vai no mercado sempre de madrugada, gosta de usar cor azul, sempre tem quase, falaram da estatura, tem quase 2 metros de altura. Né? São essas questões que permitam, de uma forma indireta, sem utilizar nenhum outro mecanismo, eu identificar quem é a pessoa. Né? Então ela pode ser meus gostos, hábito de consumo, né, questões físicas. Tem outros dados pessoais que a lei traz como sensíveis. Então é origem racial, étnica, convicções religiosas, que se você consegue ver, essa opinião não é sua sobre determinada questão política, pode ser, ou determinado assunto, né, eu sei de quem que é isso, você começa a ver, a pessoa que eu estou trazendo aqui é afiliado a determinado sindicato, vai a, sei lá, uma igreja protestante, enfim, são outras informações sensíveis à pessoa que eu consigo identificar. Certo? Aí a lei também traz os chamados dados pessoais pseudonimizados. Em suma também, para descobrir quem que é essa pessoa, eu preciso sempre de uma informação adicional. Tá? Um exemplo bem bobo, nem aplica, mas é bem a título de exemplo. Bruno. Bruno existe milhões de Bruno. Né? Agora, qual a informação necessária que precisa? Não, Bruno Feigl, um advogado, tem 2 metros de altura. Então são outras informações que eu consigo descobrir.
E informações essas que eu mantenho separado. Tá? Ou posso falar aqui, advogado, escrito na OAB tal. Então são essas questões que se relacionam. Não é uma informação que eu tenho de pronto. Eu preciso de uma informação acessória. E por fim, a lei traz dos dados anonimizados, que é quando o titular ele não pode ser identificado utilizando os meios técnicos disponíveis. Certo? Então, assim, é um dado que vem determinar informação, eu não consigo nem colocar num banco de dados, nem perguntar para a comunidade quem é essa pessoa. Então, precisam de muitos mais elementos para ser identificado. Então, é isso que a lei traz no artigo 5º, né? E a lei traz também todo um ciclo de vida dessa informação, né? Como que ela começa? Lá do início, a coleta da informação, passa por todo o processamento, a análise dessa informação e vai até o compartilhamento. Compartilhou, verificou todas as nuances referentes ao compartilhamento, passa a forma de armazenamento. Lá na frente, vamos poder utilizar essa informação? Não, e chegamos na eliminação. Então é um ciclo, que eu brinquei que é o ciclo de vida dos dados, né, os dados coletados. Então, assim, quais são os dados realmente protegidos pela LGPD? Né? Quais são essas informações? São, assim, informações mediante consentimento do titular, esse consentimento por escrito, ou outro meio que demonstre essa vontade clara e inequívoca. Lembrando que esse consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, no momento que eu vejo que aquelas minhas informações eu não quero mais ter naquele banco de dados, eu vou por escrito, notifico, falo assim, ó, retire minhas informações desse banco de dados, que eu não desejo mais. Né? Muitas operadoras de celular e de TV a cabo eu vou fazer isso, porque é difícil o assédio que a gente recebe, tantas ligações por dia oferecendo esses produtos. Assim que a lei entrar em vigor, eu já vou estar protocolando essas notificações. Outro tratamento de dados que a lei permite, né, é o tratamento para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Eles necessitam dessa informação, muitas vezes, pelo princípio da finalidade. Né? Então, pela finalidade do negócio, eu preciso de mais informações. Então, eu vou requerer ao titular. Então, isso está dentro de uma informação protegida pela LGPD. Informações, tratamento pela administração pública, né, para execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos, tudo aquilo com respaldo. Volto a falar, princípio da adequação e finalidade. Eu gosto de falando assim porque não é à toa que o legislador ele dedicou alguns artigos para falar dessa parte principiológica. Tudo tem uma relação. Tá? Outro tratamento de dados para realização de estudos por órgãos de pesquisa. Né? O censo pode ser um grande exemplo. Né? Ou um caráter histórico, estão pegar as famílias tradicionais de Curitiba, vamos fazer um estudo dessas informações, então você vai ter que ter acesso a essas informações sigilosas. Então tudo isso a lei alberga. Tratamento, continua, né? Tem tratamento aqui para execução de contrato. Só fazer uma ressalva, tudo isso, novamente, eu vou frisar, pelo princípio da adequação e finalidade. Sempre observar isso. Tá? Então, assim, dados para tratamento do exercício regular de direito, o juiz manda a ordem, apresente tais documentos. Muito comum, isso aí acontece de uma forma muito comum nas execuções. Ofício, a Receita Federal para liberar a declaração de imposto de renda. São informações sigilosas do devedor, mas tem uma ordem judicial por trás disso. Por que eles estão liberando essa informação? Então, aí não é um caso de vazamento. Eu passei a tua declaração, porque, fala bem no português claro, passei a tua declaração porque o juiz mandou. É bem isso. Tá?
questões de saúde, né? Então, um determinado procedimento que necessite dessas informações. Ou, coloco aqui também, né? Tem a parte dos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, tá? Aí o legislador cria uma exceção, sempre em relação a verificar a parte dos direitos e liberdades do titular que exige essa proteção. Então, ali o legislador, ele tem, quando essa necessidade do tratamento desse tipo de dado, ele começar a ofender, ele brigar em direitos e liberdades do titular, ali é proibida a sua vinculação. Tá? Então, isso o legislador se preocupou. Lembramos que nós estamos em tempos de Lava Jato. Nada é à toa. E, por fim, né, tratamento para proteção de crédito. Segue o mesmo exemplo da ordem judicial. Né? Então, falamos tanto de titulares, mas o que o titular pode? O que esse titular, esse usuário, ele tem de direito? O que é assegurado a ele? Né? Primeiro, essa confirmação da existência dos dados. Ah, você tem uma informação no meu CPF, eu não quero. Não, nós não temos nada. Não. É direito do titular confirmar a existência desse tratamento de dados. Você faz, voltando ao exemplo da fidelidade da farmácia, eles têm que te demonstrar que eles tratam essa informação conforme os parâmetros autorizados pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, isso é necessário, certo? O acesso aos dados pessoais, né, de sua titularidade que estão sendo tratados, tudo bem. Então, assim, além de saber disso, quais informações vocês estão tratando? Tá? Olha, destacam que tais informações estão incorretas ou inexatas, atualizadas, um e-mail que não usa mais, telefone, endereços, tá? Então isso daí você pode pedir a correção deles, né? Ou completá-los. E a questão da anonimização, né? Ou eliminação desses dados desnecessários. Então eu vou fazer um programa da farmácia, eu não preciso saber qual que é o meu tipo sanguíneo, né? Quantas cirurgias eu fiz, né? Qual que é o meu hábito de consumo numa farmácia. Então são dados que a gente são excessivos, é desnecessário a finalidade. Tá? E também, quando eu não quero, então assim, determinada operadora tem todas as minhas informações, tudo certo, eu não quero ser mais cliente dessa operadora. Eu quero que todas essas informações sejam encaminhadas a outra operadora. Que a gente fala da portabilidade dos dados a outro fornecedor. Isso é direito meu, você não pode negar. Você já tem todas as minhas informações, encaminhe elas a outro. Isso é garantido agora pela LGPD. Tá? Cansei, não quero mais a utilização dos meus dados. Você tem direito à eliminação desses dados. Né? Você notifica a empresa, não quero mais, ou parte desses dados eu não quero mais deixar em acesso com vocês. Né? A possibilidade de... Daí tem assim, as questões do direito, assim, sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. Não, por que você quer essas informações? Eu não estou consentindo. Né? Você está utilizando uma informação sem consentimento. Então, eu tenho esse direito. Né? A lei traz isso. Ou você não tem, eu falo assim, já que você tem, eu não quero mais. Eu estou revogando o consentimento a qualquer momento. Sempre mediante manifestação expressa. E caso você me apresente uma política de tratamento de dados, eu posso me opor. Eu não concordo, desde que seja fundamentado. Tá? Então, existem todas as hipóteses de dispensa de consentimento, né? Então, você tem que fundamentar o porquê da sua oposição. E o grande, né, eu acho que é o ponto principal para o empresário, na LGPD, além dessas políticas de tratamento, é essa questão envolvendo consentimento. É o principal. Tudo começa com a colheita da informação. Esse consentimento ele tem que ser por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade.
Isso a lei ela traz de uma forma expressa. Então, assim, que nem eu falo, uma forma expressa. Então, busque esse consentimento de uma forma clara, inequívoca, certo? Lembrando, colocando a par, aqui eu puxo um gancho para o direito do consumidor, que o consumidor nas relações de consumo, ele tem que ser informado de todas, ele tem que receber todas as informações necessárias. O consentimento para a LGPD é a mesma coisa. É você informar o titular do direito de tudo o que vai acontecer e se ele aprova ou não. É isso, o consentimento livre de qualquer vício de vontade. Né? A parte, né, chegamos quase no final dessa breve explanação, é essa comunicação de incidentes. Como eu falei antes, isso talvez seja uma questão para o ano que vem. Não sei o que os nossos senadores vão aprovar, né? Mas assim, da comunicação de incidentes, tudo tem que ter um prazo razoável. Quem vai determinar essa razoabilidade é a autoridade nacional. Então, eu tive um incidente, um vazamento de dados que aconteceu por horas. Deve ser informada a agência nacional. Ela vai ver se a tua forma de correção ou aplicar uma penalidade proporcional a isso. Então, quando tem os requisitos, ela traz assim, quais foram os dados pessoais que foram afetados, quais informações sobre os titulares envolvidos. Tudo isso vai ser mensurado pela agência nacional. Quais medidas técnicas de segurança que você está utilizando para a proteção desses dados? Sempre observando as questões de segredo comercial, industrial, que existe muito isso, né? Um exemplo, determinada informação sobre um motor revolucionário de uma montadora, chega tem esse vazamento, isso aí, então você vai informar a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Porque todos os riscos, mensurar esses riscos relacionados a esse acidente, né? O porquê da demora de resolução nisso daí, por que não foi uma comunicação imediata, o que vocês estão adotando, já adotaram, estão adotando e vão adotar. Tudo isso para verificar qual é o prejuízo que existiu ao dono da informação protegida, certo? Então isso, a autoridade nacional, ela vai mensurar se foi um vazamento leve, médio, grave. Né? Algumas notícias eu vou trazer, vou aproveitar, teve a rede hoteleira Marriott, que teve um vazamento de dados dos seus hóspedes, e a justiça britânica condenou, salvo engano, em 470 milhões o vazamento. Né? Eu cito essa parte britânica porque a legislação lá já está há mais tempo. Então foi analisado a gravidade dessas informações que foram vazadas, né? Mensurou a gravidade e aplicaram uma multa. A parte das penalidades aqui no Brasil não são leves. Isso é outra coisa que eu chamo a atenção. A LGPD inova também no peso das multas. São penalidades altas, dependendo da gravidade do vazamento. Tá? E daí, como a gente falou do princípio da responsabilização, você vê que nessa comunicação de incidentes, inclusive a Agência Nacional vai verificar a penalidade aplicável aos agentes de tratamento. Se vai ser uma advertência, multa, qualquer tipo de sanção administrativa, né? Prazo para adoção de medidas corretivas. Então você tem muito claro a quem vai ser responsabilizado no primeiro momento. Certo? Então aconteceu o vazamento, apresentou tudo isso, saiba que naqueles agentes eles terão essa responsabilidade. E aí vem a parte das multas. Veja, né, que você pode ser uma multa simples de 2% do faturamento da empresa, né, que em tempos de pandemia esses 2% vai fazer uma diferença, né, ou grupo conglomerado no Brasil, limitadas a 50 milhões de reais.
Então já tem um valor bem expressivo. Não chega aos pés de uma União Europeia, mas para os padrões brasileiros, né, já é um valor bem alto. Sem falar na questão da aplicação de multa diária. Quais medidas corretivas você está aplicando? Você tem prazo, meu amigo, você tem que... Tudo isso incidindo multa. Né? Além dessa infração ser pública, que eu acho que muitas vezes não é nem a questão financeira o problema para a empresa. É essa questão que determinada empresa teve o vazamento de seus dados, olha a repercussão, olha a imagem da empresa. Então, assim, será que o consumidor, vamos chamar assim, o usuário, tendo noção que a tua empresa não tem esse mecanismo, diversos vazamentos, não tem essa proteção, ele é uma empresa que ele vai querer contratar? Quanto vale a imagem da sua empresa? Então, às vezes, não é nem a questão financeira, e sim essa parte de publicidade da infração. Tá? Aí, outra coisa, digamos que determinado negócio necessite, como atividade fim, a utilização de dados pessoais. Teve esse vazamento, a Agência Nacional achou por bem e falou assim, bloqueia essa utilização até regularizar. Olha o tamanho do prejuízo, a dimensão, ainda mais do que eu brinco, né, em economias hoje mundiais, né, que em um instante você já está comercializando com a China, com o Oriente Médio. Olha o tamanho do problema que por uma questão de vazamento de dados pode ocasionar. Certo? Então, a lei ela traz muito disso. Tá? E ela traz, no artigo 50, ela traz um roteiro de governança e boas práticas. Volto a falar, não é uma questão taxativa. Você pode adotar diversos sistemas de governança, né? Os compliance. Eu gosto de falar que a LGPD, na verdade, a proteção de dados é um braço do compliance empresarial. Né? Como tem o compliance trabalhistas, contratuais. Então, assim, são essas boas práticas. Né? A empresa ela poderá implementar um programa de governança. Primeiro, ela vai demonstrar o seu comprometimento. Ela vai traçar... Eu, inclusive, escrevi um artigo muito simples dessa relação da equipe jurídica com a equipe de TI, né, para estabelecer essa parte de políticas e ressalvas, no caso de um risco à privacidade, de um vazamento de dados. Né, você pensar à frente, ocorreu um vazamento de dados inesperado, quais são as políticas, assim, cláusulas gatilho? Teve um vazamento, já vão se operando. Formas, políticas para tentar conter isso daí. Formas, políticas de tratamento de dados, a mudança da cultura. Em um comentário com um dos clientes que eu atendo, ele tinha um grande problema com o pessoal de recepção, onde todas as informações do usuário, eles passavam na recepção. Então eu pegava o RG, tirava foto, CPF, endereço, diversas. E a moça, vou chamar de zelo na atividade, ela imprimia esses dados para conferência posterior. A primeira coisa, quando ele me contou isso, eu falei assim, você pega isso daí e queime. E não deixa ela nunca mais fazer isso. Porque se isso vaza, olha o problema que pode... Ou seja, uma coisa assim que você não vê maldade, que nem eu falei, um zelo da funcionária, podendo causar um problema de repercussões homéricas. Certo? Outra coisa, que essas políticas e mecanismos, a parte jurídica, a parte de TI, sempre trabalhando junto, atualizando, buscando, olha, o nosso produto a gente comercializa muito com a Europa. Qual é a legislação aplicável lá, aplicável no Brasil? Qual outras legislações frente a isso que são aplicáveis? Vamos atualizar nossas políticas de governança, como fazer o tratamento. Então isso a lei traz, né, como sugestões à governança.
E toda a parte dessas políticas, tudo que você vem fazendo, elas deverão ser publicadas. Tudo tornar público, que a sua empresa, e isso, né, grandes conglomerados hoje, que tem conhecimento, eles já fazem, em forma até de autopromoção. A nossa empresa tem os rigores do tratamento, fazemos tratamento de forma, protegemos os seus dados pessoais, utilizando tais formas, aprovados pelas agências reguladoras, certo? Mas eles têm, por uma obrigação legal, ser publicadas e atualizadas periodicamente, tá? Sempre com conhecimento e reconhecimento da autoridade nacional. E assim, o que eu vejo, o que traz de benefício para o empresário você utilizar todo, vamos falar, ter todo esse custo com proteção de dados, né? Utilizar todas essas políticas. Primeiro, direto, é um relacionamento empresa-consumidor, empresa-cliente. Eu vou te contratar porque eu sei que as minhas informações não vão ficar navegando na rede. Vocês têm uma política séria, né? Vocês protegem a informação. Eu estou olhando aqui todas as suas políticas, analisando, vocês são a melhor. Até uma questão pô, eu como usuário, eu contrato a empresa A ou a empresa B. O que tem de diferencial? Pô, a empresa A ela tem essa melhor política de proteção de dados que a empresa B, então eu vou optar por ela. Né? E isso já, consequentemente, ela melhora a tua imagem e reputação. Né? Então, assim, pô, tais empresas, elas têm uma política de proteção de dados muito bem definida, muito coesa, que valoriza a imagem, a sua reputação. E eu coloquei aqui legislação concentrada, porque hoje no Brasil você tem diversas legislações que tratam, dão pinceladas sobre o assunto. Então você vai fazer um contrato, alguma coisa, uma operação, são várias leis esparsas que você tem que ter conhecimento. E a LGPD, ela traz como ela concentra, não que ela revogue as outras, longe disso, mas ela concentra as principais diretrizes. Ela é a lei geral a ser seguida. Né? Vamos fazer um exemplo. É o Código Civil. O Código Civil traz a base, mas tem diversas legislações que venham complementar. Né? Ela é outro exemplo, ela é a CLT. Mas eu sei que tem as convenções coletivas, os acordos coletivos, as legislações da categoria especial que têm que ser observadas. Mas o principal está nela. E isso auxilia e muito essa concentração. Né? E eu gosto, que nem eu comentei assim, de tratar algumas repercussões sobre o vazamento de dados. Né? Então, assim, teve a parte das eleições da saída do Reino Unido da União Europeia, que uma agência chamada, puxa, agora fugiu, Cambridge Analytica, ela pegou informações obtidas no Facebook para manipular a opinião pública para a retirada do Reino Unido da União Europeia. Está sob júdice, estão analisando, investigando ainda, mas tem fortes indícios. Outro que tem fortes indícios, né, é as eleições dos Estados Unidos, onde que a mesma agência ela utilizou, que eu brinco, do mesmo modus operandi para manipular as informações sobre dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, no caso do Donald Trump. Né? Salvo engano, foram cerca de 50 milhões de dados de usuários que eles utilizaram para começar o quê? Manipular a opinião pública. E aqui, que nem eu já comentei, a condenação da rede hoteleira Marriott, né? Pelo vazamento de dados dos hóspedes na Inglaterra. No Brasil, já teve vazamentos de dados, já teve aplicação de multas, teve uma instituição financeira que sofreu, só que daí utilizando legislação específica e uma analogia com a legislação europeia. Tá? Porque, volto a falar, a gente ainda não sabe quando vai entrar em vigor a LGPD. A princípio, até a última informação que eu obtive, ela passa a vigorar agora em agosto de 2020, porém as penalidades dela serão em agosto de 2021. Poderão ter mudanças. Tá?
Qualquer coisa, qualquer informações, eu tô à disposição, tá o meu e-mail, né? Vamos, na medida possível, vamos estar aconselhando, conversando, né? E novamente eu agradeço aí o espaço do pessoal da prefeitura que me cedeu, né? Essa hora aí para estar conversando com vocês. Um pouquinho, bem de uma forma sutil sobre a LGPD. Então, muito obrigado aí. Um bom final de semana a todos. Deixa eu ver se veio perguntas. Acho que veio algumas perguntas aqui, só vou dar uma olhada. Ó, teve aqui. Marcelo, tá, a pergunta valerá somente para contrato. Eu recebi uma pergunta aqui, se essa lei valerá somente para contratos novos ou vale para os já existentes. Isso aí, a lei, ela não retroage para prejudicar ninguém. Tá? Esse já é um princípio constitucional. A minha interpretação, de agosto em diante, ela passa a valer a todos os contratos novos. Para evitar discussões na área, eu tenho como sugestão de rever esses contratos novos, antigos, e adequar. Tá? Eu entendo que é a medida mais cautelosa, assim. Você pegar os antigos, cria-se um aditivo contratual, né, falando da aplicação. Eu aconselho essa e os novos já sobre o novo, utilizando a nova legislação. Tem uma outra pergunta que me fizeram, que um visitante entra em um condomínio, seja ele comercial ou residencial, e comete algum delito. Na saída ele solicita que seus dados sejam excluídos. A portaria, ainda não sabendo do delito, realiza a exclusão. Está correto isto? Deve ser realizada a exclusão total dos dados? Então, é uma situação hipotética, que eu acho que se o visitante entra com o intuito de praticar delito, quanto menos rastro ele deixar, ele não sei se ele vai preencher o cadastro. Essas informações para fins de segurança, né, eu entendo que num primeiro momento elas não devam ser excluídas, porque precisa de um requerimento fundamentado dessas informações. Então você vai fazer por escrito por que você quer essa exclusão dos teus dados. E eu acho que no momento que você está tentando fugir, você não vai ter tempo de escrever uma notificação falando, eu quero que você apague os dados, que eu não autorizo mais. Então eu entendo, né, que é um exemplo meio sui generis, mas eu entendo que não se deva apagar. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, acredito que são essas as perguntas, né? E volto a falar, tratei de uma maneira muito genérica, né, a legislação, essa nova lei, né? E estou à disposição. Um grande abraço a todos aí, novamente agradecendo à Prefeitura, ao Marcelo, ao Alessandra pela oportunidade, né? E um bom final de semana a todos. Até logo.